Bom, galera, vamos lá. Primeira questão de cara dessa prova já foi uma das questões mais fáceis da mesma, mas gera muita dúvida. Primeiro que o cara faz uma enrolação no enunciado para algo que ele simplesmente, no final, quer dizer que ele quer que você pegue um número, fatore ele em fatores primos, tá? É aquela decomposição em fatores primos. Então vamos lá. Começa tentando pelo 2, para quem não lembra, o número primo é o quê? É aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo, sendo que o 2 é o menor deles, beleza? E aí você dividindo por 2 vai ter 858, depois dividindo por 2 de novo, 429. Agora não dá mais porque isso aqui é um número, no caso, ímpar. Com isso, o que vai acabar acontecendo? Você tem que saber agora por qual que você pode dividir. Será que eu posso dividir pelo 3? Para um número ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser múltiplo de 3. Assim como quando eu vou verificar por 9, é a mesma coisa que eu escrevi aqui, só que aí tem que ser múltiplo de 9, tá? Mas o 9 aqui nem aparece, porque aqui é só decomposição em fatores primos e 9 não é primo. Então, por 3 vai dar por quê? Porque se eu somar o 4, 2 e o 9, vai ficar 15. 15 é divisível por 3. Logo, todo o número 429 é divisível por 3 também, dando 143. Mas agora, quando eu somar, a soma vai dar 8. 8 não é divisível por 3. E aí, se eu testar o 5, que é o próximo primo, também dá ruim, porque o 5 é fácil de ver, tem que terminar em 0 ou 5. Por 7 também não dá. Eu vou ver que o próximo que dá para dividir é o 11. E como é que eu vejo tão facilmente que ele é divisível por 11? Tem a regra, né, lá de livro para ver a divisibilidade por 11, mas aqui é mais bizu, é mais macete, é mais o pulo do gato, the jump of the cat, tá? Que é o seguinte, como que você faz a multiplicação por 11, pelo menos de um número de 2 algarismos, de uma forma rápida? Basta você, come on, vem cá, basta você pegar aqui e repetir o primeiro, que é o 2, repetir o segundo, que é o 3, e botar no meio a soma dos dois. Entendi. Vamos lá, de novo, 52. Bota o primeiro, bota o segundo e bota no meio a soma dos dois. E é o que está acontecendo aqui, né? Tem 1 e tem 3 e no meio a soma dos dois, que é 4. Isso significa que isso vem de um número 13 multiplicado por 11. Então a divisão dele por 11 dá 13. E aí o próximo primo é justamente o 13, dá certinho a conta, 13 por 13 dá 1 e resta o 0, terminando aqui a fatoração do 1716. Que ficaria então igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 11 vezes 13. E olha, ele quer saber quem é o maior fator primo. O maior fator primo aqui que aparece quando você faz o procedimento, faz a decomposição, é justamente o 13. Beleza, gente? Tranquilo? Então, primeira questão tá aí, fechamos. Vamos partir para a próxima, tá bom? Vamos lá, gasto total. Bom, galera, essa questão aqui, ela é fatalmente parecida com várias questões que vocês já fizeram antes. Eu não vou dizer que ela cai todo ano, mas a chance de cair uma questão de exponencial como essa é bem alta. Inclusive, ela também é parecida caso você tenha acabado de fazer um treinamento e fazer a prova do Enem e esteja agora focando na UERJ de verdade, você vai perceber que realmente no Enem tem questões de exponencial e até nesse mesmo estilo, ou seja, ele vai contextualizar, dar uma bela enrolada, comentar um bando de coisas e de dados que no final não são usados pela questão. A questão poderia muito bem e honestamente ser assim, ó. Tá vendo essa igualdade? Então, bota tal valor aqui desse lado e me calcula o t para que eu tenha o tal valor que ele me pediu aqui à esquerda. É isso. O resto que ele dá na questão, por exemplo, tem um momento em que ele fala que ele tem decréscimos de 75%. Decrescer 75% é um fator multiplicativo de 1 menos 0,75. É um fator multiplicativo de 0,25. É multiplicar por 0,25 a cada etapa. Mas você não precisa entender isso para fazer a questão, já que ele está meio que explicando como que ele chegou nessa igualdade daqui, mas que ela já vem pronta para você. Então, na verdade, ele poderia só ter falado o necessário, que é o quê? Que é você quer chegar a uma massa de 25 miligramas. E aí, você está partindo de 50 e ele quer saber o tempo para que você consiga ter 25 desse lado. É isso, tá? E como que eu vou sair do lugar agora, gente? Pega aqui, né? Dá para cortar por 25 à esquerda e à direita, ou passar os 50 aqui para a esquerda.
você vai ter que 25 sobre 50 vai ser igual a 0,25 elevado a t sobre 6. Aí você vai ter o quê? Ó? Fica 1 meio igual a 25 sobre 100, tudo isso elevado a t sobre 6. Aí acabou, galera. Você tem aqui o quê? Que corta por 25 em cima e embaixo, você vai ter 1 meio igual a 1 quarto elevado a t sobre 6. E aí o que acontece depois? Esse 1 quarto é a mesma coisa que 1 meio ao quadrado, tá? Então, você quando tem uma igualdade exponencial, a ideia é que eu tenha a mesma coisa à esquerda e à direita. Esse 1 meio é a mesma coisa que 1 meio elevado a 1. Se eu tivesse 1 meio elevado a alguém desse lado direito, as bases já seriam iguais e bastaria eu comparar os expoentes de um lado do outro. Só que 1 quarto, como é a mesma coisa que 1 meio ao quadrado, pronto. Você escreve isso como 1 meio elevado a 2. Não esquece que você tem o expoente t sobre 6 ainda lá do lado de fora. E aí o que vai acontecer? O que eu tenho agora aqui é potência de potência. Fica 1 meio elevado a 1 ali à esquerda igual a 1 meio elevado a 2t sobre 6 ali à direita. Aí, acabou. O expoente 1 da esquerda tem que ser igual ao 2t sobre 6 da direita e a questão está finalizada, tá? Então, 1 vai ser igual a 2t sobre 6. Você pode cortar já aqui ou passar o 6 para o outro lado primeiro, não faz diferença. E aí, divide por 2, dando t igual a 3. Cara, essa questão é extremamente padrão, é extremamente comum disso ser cobrado na prova, então é uma que você não pode dar mole. Lembrando que na UERJ, é claro, a contabilização da pontuação que vale cada questão é igual, não existe TRI, tá? Para você que, de repente, já nasceu, é mais novinho nesse mundo de só existe Enem, não existe TRI fora do Enem. Então, FUVEST, UERJ, é o que você acertou e acabou, amigo, tá bom? Então, cada questão, ela é de mesmo valor para todo mundo, e aí, realmente, aqui você pode adotar a velha tática de primeiro começar a prova fazendo aquilo que é mais fácil para você, fazendo os assuntos que você mais domina, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau. Bom, aqui na questão 23, basicamente, então, o que ele quer é que você pegue o volume que está nesse primeiro recipiente e passe para o segundo, só que aí, quando ele chega no segundo, ele não vai ocupar a altura inteira da figura, que a gente nem tem, né? Ele vai ocupar uma altura H, que é justamente o que a gente quer saber. Cara, então basicamente é igual ao volume na primeira figura ao volume da segunda figura. E que figuras são as que eu tenho aqui? Essa figura daqui você vai ter uma base e uma ponta, ou seja, isso é uma pirâmide. Enquanto aqui você tem o que, gente? Você tem, no caso, duas bases paralelas e iguais. Se você tem duas bases paralelas iguais, você tem, no caso, um prisma, tá? Então, você tem aqui na primeira figura uma pirâmide e aqui na segunda um prisma. Então, primeira figura, isso vai dar, então, área da base pela altura sobre 3, conforme a gente já viu na teoria, né? Então, aqui está a altura, que é 9. A área da base. A base é um quadrado de lado igual a 4. Fica 4 ao quadrado pela altura 9 sobre 3, tá? Então, você vai cortar aqui. Fica 16 vezes 9. O que será igual a 144. Beleza, feito isso, o que vai acontecer agora aqui? Esse mesmo volume tem que ser o volume que eu tenho que ter nessa figura número 2. Afinal de contas, eu só passei o líquido de uma para outra. Então a questão é bem simples. É só para ver se o cara lembra o volume de pirâmide e o volume de prisma. Volume de um prisma vai ser
Vamos chamar de área da base linha, né? Só para diferenciar da primeira, área da base pela altura. Bom, isso daqui vai ser o quê, né? Na sua figura você consegue ver originalmente na prova. Isso aqui está de perfil. E isso é um triângulo retângulo de catetos 4 e 4. Triângulo retângulo de catetos 4 e 4 significa que vai dar uma área da base que vai ser base ou cateto vezes altura vezes cateto sobre 2. Não confunda, pelo amor de Deus, a altura da base, que é esse 4 aqui, com a altura do prisma em si, né, gente? Tá? E aí você tem também o H, ficando então 16 por 2, 8H. Aí acabou. No final, o que é que você vai ter? 8H de um lado igual a 144 do outro. Então, você vai ter que o H vai ser igual a 16, tá? Pronto. Cheguei até aqui. Era exatamente isso que a gente queria. Questão bem simples. Essa prova de matemática desse ano foi em si uma prova simples, tá? Então toma cuidado, porque o nível de pontuação e de acertos dela deve ter sido elevado. Valeu? Bom, galera, seguindo questão 25, a gente vai ter o que no caso aqui, né? Ele pegou, no caso, um retângulo e ele está com aquelas caixas de montar na sua frente. Logo, ele pediu qual que é, no caso, o valor do x para que o volume da caixa a qual ele deu origem seja, no caso, mínimo, tá? Bom, vamos entender como que a caixa foi montada. Repara que eu já pintei justamente aquelas abas que ele pegou, dobrou e levantou a fim de formar a altura da figura. Tanto aqui quanto ali, ele vai dar uma levantada nisso, tá? Para formar a parte, justamente ele dá até uma visão frontal, né? No enunciado da questão, para você entender que ele pegou essas partes iguais a x que estão ali e dobrou para cima, formando a altura da figura e formando justamente um volume. Bom, o volume, para quem não sabe, é a área da base pela altura, que quando você forma uma caixa, alguns acabam botando também que é comprimento vezes largura vezes altura. É a mesma coisa, tá? E aí, o que você tem aqui? Não vamos trabalhar com duas letras, que isso vai te dar muito problema. Repara que se eu chamar de y esse meio aqui, isso é a mesma coisa que falar que y mais 2x é igual a 0,6, ou seja, que o y é igual a 0,6 menos 2x. Logo, o volume ao qual eu estou dando origem, ele vai ter um comprimento 8, ele vai ter uma altura x, ele vai ter uma largura, que é dado por esse 0,6 menos 2x, tá? Ok. Aí o que acontece aqui? O volume, ele vai ser o quê? O comprimento vezes a altura vezes largura, tá? Você tendo isso daqui, aí você já está formando a expressão do volume da figura. Tá tudo de boa até aqui. Algumas pessoas, geralmente o pessoal de exatas, tem uma maior malemolência nessa parte, que já é pegar a expressão igual a zero a partir daqui para tirar a média entre as raízes. Você que não tem muito conhecimento matemático, não faz isso ainda, embora eu vá explicar esse raciocínio. Então aqui, quando eu chego nessa parte, o ideal é, para você que sabe pouco, para você que odeia exatas, para você que vai fazer o básico na questão, é x com menos 2x, menos 2x2, x com 0,6, 0,6x. Aí, galera, eu posso até multiplicar por 8, embora já não precise, porque a partir daqui eu já vejo que a expressão vai dar uma função do segundo grau com concavidade para baixo e numa função do segundo grau com concavidade para baixo, o que é o objetivo da questão? Ele quer achar qual é o valor do xzinho na abscissa para que você tenha volume máximo. E para que eu tenha volume máximo, acho que eu falei mínimo antes, mas é máximo, tá? Que eu não estou mais com o enunciado na minha frente. Você percebe que o volume vai ser máximo quando você, no caso ali, tiver o x igual ao x do vértice. O ponto mais alto da parábola, para quem não lembra, é o vértice, onde o x para o qual isso aconteça é o x do vértice
e x do vértice é dado por menos b sobre 2a, tá? Então, eu posso já fazer o menos b sobre 2a olhando para a expressão dentro do parênteses, mas se você acha que te incomoda não ter multiplicado por 8 primeiro, que vai fazer uma senhora diferença, não vai não, mas eu vou multiplicar para você não ficar encasquetado com isso. Multiplica aqui que você vai ter menos 16x2 mais 8 com 0,6, 4,8x, né? Aí o que você vai ter aqui? Você vai ter que, nesse caso, o x do vértice vai ser, o b aqui é 4,8 e o a é 16, vai dar menos b, menos 4,8 sobre 2a, 2 vezes menos 16. Se fosse 48 por 16, isso daria, no caso, 3, tá? Como é 4,8, isso vai dar, então, 0,3. Menos com menos dá mais, então o x do vértice aqui, ele vai ser 0,3 por 2, o que vai dar 0,15. Lembrando que a questão está com os valores em metros, lembrando que a questão está com as opções em centímetros. Então, se aqui eu tenho 0,15 metros, na verdade o valor do x que ele quer em centímetros para marcar, vou mandar 2 casas decimais para a direita, e isso vai me dar, então, um x de 15 centímetros, então, aqui. Bom, isso é a solução da questão, tá aqui ela resolvida, ok, tudo bem. Só que eu comentei, né, que desse ponto aqui, alguns já teriam uma forma um pouco mais suave, mais rápida de enxergar qual seria o x do vértice. É porque depende de como você viu, tá, a parte de vértice com algum professor. Se você está usando a gente só como apoio e pulou a aula de teoria, eu recomendo que você volte na nossa aula teórica disso para você ver como que a gente explica isso aqui mais uma vez. Embora eu vá revisar contigo isso agora, que é o seguinte. Como a gente faz o serviço completo e explica tudo pensando no cara também que quer grandes ambições, ou seja, passar de preferência em primeiro, o que acontece? Quando você vai montar o x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Mas por que ele é menos b sobre 2a? Existe uma outra fórmula na parábola que é parecida com ela, que é menos b sobre a, que é a soma das raízes. A soma das raízes, quando você vê isso, tá? É x1 mais x2 sobre 2. E a soma das raízes, a gente já viu que é menos b sobre a. Por que x do vértice é x1 mais x2 sobre 2? Porque era dado que ele era justamente aquele cara que estava no eixo de simetria, que é o eixo que divide a parábola ao meio. Consequentemente, ele é o ponto médio desse segmento que vai daqui até ali. E em analítica, a gente vê que ponto médio é justamente fazer uma extremidade mais a outra dividida por 2. Mas ao fazer isso, eu estou justamente falando que isso aqui em cima é a soma das raízes, que isso aqui em cima é menos b sobre a. E por isso que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Pô, mas por que tu está demonstrando o x do vértice agora? Não, não, não. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é te fazer perceber o seguinte. Isso aqui é a forma fatorada da expressão. Se eu pego a forma fatorada igual a zero, o que eu acho são justamente quem? As raízes. Se eu acho as raízes, a média entre elas já seria o x do vértice. Quando você adquire já a malemolência, você já adquire o hábito de enxergar a expressão desse jeito, e aí você consegue entender, que a média das raízes é o x do vértice, as coisas daqui se tornam muito mais rápidas para o cara. Porque olha só, se eu fosse dali achar as raízes, bastaria eu ter igualado o produto x vezes 0,6 menos 2x a zero. E o produto é zero quando acontece o quê, gente? Quando cada um dos valores lá dentro é igual a zero. O que acabaria me dando um x igual a 0,3. Se eu teria, então, o zero
e o 0,3 com raízes, o x do vértice, então, é a média entre elas. É 0 mais 0,3 sobre 2, o que daria um x do vértice igual a 0,15 metros. Lembrando que depois a gente só teve que converter para centímetros, mas é a mesma resposta, tá? Então, quando você chega nessa parte, e isso acontece muito em questão de função do segundo grau, que tem uma contextualização primeiro, que tem uma situação problema, isso é tanto no Enem como na UERJ, como vocês estão vendo, e aí você acaba chegando numa parte em que fatalmente a função do segundo grau vem de um produto de duas expressões. E fatalmente, nesse momento, ele vai estar te pedindo o máximo ou o mínimo da expressão ou o x para o qual isso acontece. Se ele te pedir o x para o qual isso acontece, igual a 0, faz a média entre o que você achar, que isso já é o x do vértice que ele quer. Caso ele quisesse o valor do volume, eu não preciso fazer a forma do y do vértice, que aliás é quanto, gente? Menos delta sobre 4a. Isso. Bastaria você pegar, alternativamente, né? Bastaria você pegar esse valor, substituir aqui dentro e fazer a conta. Ao achar a continha, o volume que você está achando é o correspondente ao 0,15, que é aqui em cima o volume máximo da expressão, tá? Então, fique contente com isso, que isso é um artifício que muita gente, quando aprende a usar, passa a fazer as questões de forma bem mais rápido, se não, continua fazendo o trivial, que é isso daqui, tá bom? Então, um beijo, até a próxima questão e valeu! Você está procurando um pré-vestibular completo? Acabou de achar Fábrica D, planos a partir de R$ 9,90, aprofundamento em biomédicas e um diferencial, aulas de exercícios. Você quer aprender? Vem para a Fábrica D! A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D!